Ontem nós vemos a palestra dos trabalhadores da última hora. E a gente tem que estar preparado, né, gente? Esperamos que estejamos cada dia mais preparados. Então vamos acerenar o nosso coração, os nossos sentimentos, buscando a sintonia com a espiritualidade bendita, que nesse momento se une a cada um de nós para nos dar as melhores condições para podermos nos fortalecer no entendimento do trabalho que o nosso irmão vai nos trazer. Que sejam momentos renovadores, inspiradores nas nossas tarefas de pais, de mães, de educadores, para que ao final possamos ter realmente cumprido a nossa missão. Que todos os trabalhadores desta casa, encarnados e desencarnados, de alguma forma possam ser tocados nesse momento, mesmo aqueles que aqui não estão, sentindo a responsabilidade da tarefa de conduzir almas, tarefa que todos nós aceitamos em algum momento da nossa jornada. Abençoa-nos, Mestre Jesus, com a Tua paz, com a Tua misericórdia, e desde já, agradecidos pela oportunidade, te pedimos a permissão para darmos por aberto o nosso trabalho dessa tarde, em Teu nome, em nome dos benfeitores amigos responsáveis por esta casa, e em nome de Deus, nosso Pai maior. Que assim seja. Antes a gente tem um aviso, a gente está fazendo a reforma dos banheiros, então ali está em interditário que a gente está reformando. Quem precisar de banheiro tem após a porta aqui na cozinha, a primeira direita, tá? Por isso que inclusive o nosso computador está meio cinza, assim, não é decoração nova, é poeira, tá? Ou quinta-feira foi aniversário da última encarnação do nosso patrono espiritual Joaquim Cacique de Barros. Nós fizemos a menção ontem, a lembrança ontem. Eu acho que vale a pena, porque algumas pessoas não estavam aqui ontem, então a gente repetir que Joaquim Cacique de Barros é nosso patrono espiritual. E ele nasceu em 1831, desencarnou em 1907. Então, rapidamente eu vou fazer um histórico dele rapidinho, para que a gente tenha uma lembrança e fazer a nossa prece de agradecimento por esse irmão que tanto faz por nós, né? Nascido na Bahia, mas rio-grandense de coração, Padre Cacique foi das mais destacadas figuras gaúchas no campo da assistência social. Joaquim Cacique de Barros nasceu em 18 de agosto de 1831 e faleceu nessa capital em 13 de maio de 1907. Ordenado em 1853 pelo arcebispo Marquês de Santa Cruz, dedicou-se logo ao magistério, como professor de História, Geografia e Cosmografia, no conhecido educandário Ginásio Baiano. Mais tarde transferiu-se para a cidade do Rio de Janeiro. Lecionou no curso preparatório do Mosteiro de São Bento no Colégio Pedro II. Chegando em Porto Alegre, no ano de 1862, Padre Cacique passou a integrar o corpo docente do seminário, estendendo, porém, sua atenção e atuação, participando da fundação da nossa escola normal, que é o atual Instituto de Educação. Mestre dos mais destacados, culto e interessado, contribuiu para a formação cultural da mocidade rio-grandense, dando o melhor de sua atenção para a causa do ensino.
O padre cacique, no entanto, deveria projetar e imortalizar o seu nome em outro setor de atividade. Foi como filântropo, trabalhando na filantropia, que construiu obras imperecíveis em Porto Alegre e que até hoje exaltam seu nome. Profundamente bom, compreensivo e absorvido pelos problemas sociais, fundou na capital gaúcha o Asilo de Santa Teresa de Mendicidade, o atual Asilo Padre Cacique. De uma caridade sem limites, simples e humano, o Padre Cacique trabalhou incessantemente para manter suas casas de assistência perambulando pelas ruas da capital, pedindo óbolos para os seus asilos. Já velho e cansado pelos trabalhos e adversidades, Padre Cacique foi um verdadeiro apóstolo, tudo fazendo para minorar o sofrimento dos pobres e daqueles sem agasalho. Suas fundações, ainda hoje a permutarem-lhe o nome, são modelos de casa de assistência, contribuindo dessa forma para o erguimento do nível social da população. O Asilo de Mendicidade Padre Cacique foi fundado em 1892, graças à iniciativa do Padre Cacique com auxílio popular. Aí tem um trecho de uma psicografia dele, que é muito linda, que diz: se unidos fortalecemos o grupo, no grupo unido cada um será mais forte. Então, Cacique de Barros é nosso patrono espiritual, assim como de algumas outras sociedades espíritas. Vindo agora para a palestra, o nosso Luiz Alberto, ele tem alguns livros escritos por ele, que estão naquela mesinha dos fundos, que após as apresentações ele vai estar à disposição, né, Luiz Alberto? E tem também um marca-página com alguns livros que tem ali na recepção. Luiz Alberto, de novo, obrigado e bom trabalho. Queridos irmãos, queridas irmãs, boa tarde. É muito bom estar de volta na Vinha de Luz de Cachoeirinha, nessa tarde de sábado, bem úmida, mas nós estamos felizes pela oportunidade de trabalho e estamos seguros porque estamos dentro da Casa Espírita. A Casa Espírita é um lugar protegido, né? É um espaço diferenciado. Eu costumo dizer que dentro da Casa Espírita a gente fica fora da área de cobertura, no sentido de que esse mundo nos envolve de tal maneira que às vezes a gente se deixa levar pela avalanche do materialismo, da violência, da criminalidade, do medo, da ansiedade, porque a gente ainda não consegue orar e vigiar o tempo todo. Então, muito facilmente a gente desvia o olhar, o pensamento, e nos permitimos então sermos envolvidos por entidades espirituais e por miasmas da psicosfera social, onde às vezes estamos bem e de uma hora para outra ficamos ansiosos, amargos, nervosos e não se sabe bem por quê. Também na nossa vida social cotidiana, às vezes a gente fica meio perdido, precisando tomar decisões, precisando organizar alguma coisa em nossas vidas, nossos projetos, a nossa família, e a gente não acha com muita facilidade a saída, a melhor decisão. Mas os nossos benfeitores espirituais estão à nossa volta 24 horas por dia, diuturnamente, durante a vida toda. Em especial o nosso anjo de guarda, que é um protetor, que é um guardião pessoal nosso. Cada um tem o seu anjo da guarda. A maneira pela qual o nosso anjo da guarda e os benfeitores espirituais conseguem nos auxiliar é através da intuição. A mediunidade, a faculdade mediúnica mais confiável e também a mediunidade do futuro é a intuição. E é por esse caminho que os amigos espirituais conseguem nos ajudar ou não. Eles não saem à nossa frente na rua tapando os buracos que a gente pode cair.
E quando alguém nos provoca na rua, ele não entra no meio da confusão para nos tirar da briga, mas ele nos intui através da ideia, através da reflexão, através dos bons pensamentos. Mas para que isso aconteça é necessário entrar em sintonia com eles. Se eles estão conectados na faixa FM e a gente permanecer em AM, não vamos conseguir fazer essa conexão e, portanto, não vamos conseguir auscultar a dica que eles nos dão para achar o melhor caminho. E aí viemos para a casa espírita. E aí do nada, o palestrante, o comentador do Evangelho, vai lá e fala na batata aquilo que nós estamos precisando ouvir. E depois a gente fica encucado dizendo, era para mim. Ah, mas tenho certeza que era para mim. E às vezes nos questionam após a palestra perguntando, por que tu falou para mim? E quando nós procuramos tirar o corpo fora e dizer assim, eu não, me desculpa, não foi para você porque eu nem lhe conheço. Não, mas foi para mim, porque só faltou dizer o meu nome. Inclusive na hora que falou, olhou para mim. Nunca olhou para aquele lado. Quando falou que era para mim, olhou para mim. Então eu sei que era para mim. Bom, aí a gente confessa. É cobra mandada, mas não é da maledicência. São os benfeitores espirituais que, sabendo da nossa história, da nossa necessidade, do nosso momento pessoal, colocam na boca do palestrante a palavra detalhe, que diz respeito a nós. O tema, a proposta, o estudo, o palestrante prepara. Agora, como ele elabora a frase, a mensagem, as reflexões, inclusive as suas expressões faciais, os seus trejeitos e o seu olhar para a plateia, isso a espiritualidade dá uma força. Aí então a gente ouve. Mas quando a gente vem com o cônjuge, a esposa, o marido ou um familiar e coisa e tal, não são poucas as vezes que o palestrante fala e o outro faz assim, ó. Por que o outro faz assim? Porque o outro está falando toda hora a mesma coisa. Ai, tu sabe que lá na casa espírita hoje ele falou, estou te falando isso há 500 anos. Mas a gente não ouve, a gente está bloqueado. Primeiro porque santo de casa não faz milagre. E segundo porque lá a gente está dentro da área da cobertura e tem as interferências que são as espirituais, mas tem as interferências chamadas teimosia, que a gente se nega a ouvir. Mas o palestrante que não nos conhece, principalmente que não nos conhece, dentro da casa espírita, sobre a área de cobertura, ele vai falando e a gente vai concordando. É tão verdade e tão intenso isso, que o palestrante vai falando e tem um momento que a gente não se contém mais, começa a fazer assim. Começa a fazer assim. E aí lá pelas tantas, alguns anos atrás, fazendo uma palestra em Uruguaiana, eu falava uma questão de família, que pega todo mundo de jeito, mas esse senhor em especial, atingiu ele na batata. Então eu via que eu falava e ele fazia assim, fazia assim. E lá pelas tantas foi tão intenso que eu falei que ele disse assim, ó, é verdade. Aí o pessoal olhou com esse tal, eu digo, pior que é verdade. Mas são reflexões iniciais para a gente se situar, para a gente se asserenar, para a gente embarcar e depois junto fazermos esta viagem de estudo e de reflexões em torno desse tema tão oportuno, instigante e atual, que é a missão da paternidade. Para início de conversa, precisamos atualizar a expressão paternidade. No tempo da família patriarcal, paternal, que já é passado esse tempo, quando se falava de paternidade, falava do pai. Assim como quando se fazia homenagem em agosto, segundo domingo de agosto, se fazia homenagem aos pais, homens masculinos. Isso mudou bastante, bem como em relação às mães, porque a estrutura familiar hoje está com outra cara. Há muito tempo já que algumas famílias constituídas não têm nem o pai nem a mãe biológicos. Algumas famílias, mas mesmo assim tem alguém assumindo o papel de mãe e o papel de pai.
às vezes a avó, o avô. Mas também, de uns tempos para cá, tem famílias constituídas que não tem a figura do pai, mas tem a função do pai. Assim como tem famílias também que não tem a figura da mãe, mas tem a função de mãe. Agora, 2 semanas atrás, a justiça deu ganho de causa para um agricultor que é pai solteiro, porque a esposa ganhou o filho e pegou a estrada e disse: é contigo, eu estou fora. E ele disse: não, eu vou assumir. Inclusive a mãe disse assim: eu me surpreendi quando ele chegou com essa criança em casa, eu nem sabia que eu tinha um neto. Então ele vai para a lavoura, a avó fica ajudando, depois ele vem, dá mamar, troca, coisa e tal, e vai para a lavoura de novo. É agricultor, entrou na justiça para a licença paternidade, o salário de maternidade, outros benefícios que a lei garante para a mãe, com crianças recém-nascidas, novinhas, e ele ganhou todos os direitos, ganhou. E ele é pai e ele é mãe, e é uma família constituída, de um homem e uma criança. Então, para a gente perceber que as coisas estão mudando, nós precisamos nos atualizar, principalmente para reduzir o preconceito até ele se extirpar, que o preconceito engole a sociedade. E aí a gente percebe muitos problemas de relacionamento, de baixa autoestima, de dificuldade de convivência social devido ao preconceito. Mas talvez o que seja mais recente na nossa realidade da constituição familiar seja a situação nas famílias que tem 2 mães como casal, ou a família que tem 2 pais como casal, na relação homoafetiva, onde quem constitui a guarda dos filhos é 2 homens ou 2 mulheres, num regime de relação conjugal, casal. Isso não interessa entrar no mérito, quem concorda, quem não concorda, quem gosta e quem não gosta. O que importa é que está aí, e está posto. E nós temos que trabalhar esses temas, e olhar isso com olhos de bondade. O que é muito difícil para muita gente. Porque as crianças chegam na escola, e lá na escola muitas vezes tem homenagem aos pais. Mas essa criança tem em casa um casal de 2 mulheres. Isso causa um conflito seríssimo. Estou me formando em psicologia, no final do ano agora. Sou estagiário numa clínica de saúde mental, no CAPS Guaíba. E sou estagiário na maior escola de Guaíba, que tem 1.200 alunos, uma escola estadual, que tem crianças do prezinho até os cursos técnicos. E lá nós nos deparamos diariamente com essas questões de família, desafios da família, sofrimento, chama os pais, chama as mães, chama o pai e vem uma mulher, chama a mãe e vem um homem, etc. e tal. E são essas as realidades da nossa sociedade. Isso permeia a casa espírita, as religiões, as igrejas, as crenças, e nós temos que cair na real e olhar isso com olhos de bondade, combatendo o preconceito. Então, para falar de paternidade, me parece muito importante a gente se atualizar nessa visão de constituição familiar. Enquanto os irmãos faziam a preparação da abertura e a prece, eu fiquei mentalizando e organizando a minha fala, e me veio a lembrança, a minha experiência de família da minha origem. E aí eu resolvi contar um pouquinho da minha história, da minha mãe e do meu pai, para poder localizar o tema dentro da minha própria experiência. E aí eu lembrei que a mãe, muitas vezes, me chamava quando eu era criança pequena lá em Cachoeira do Sul. Isso faz bem pouco tempo, porque eu sou um jovem de 54 anos. Então a mãe me chamava lá pelos 8, 9 anos de idade e dizia assim para mim: ô Beto, tu faz uma vassoura e varre esse pátio. No tempo que a gente fazia vassoura de guanchuma, e os jovens que não se assustem. E isso, a gente passou por isso. Então eu pegava um arame, uma taquara, recolhia umas guanchumas, uma erva brava que tinha lá, e fazia uma vassoura. Mas eu estava com o olho na varrição do pátio e com o olho no jogo de bolita ou de futebol para jogar. Então eu pegava aquela vassoura, fazia assim, numa velocidade relâmpago, e começava a varrer o pátio. Varria alguma coisa assim, em torno de 20, 30% do pátio, bem ligeirinho.
E a mãe vinha no pátio e dizia assim, ó, mas o que tu tá fazendo? Eu digo, eu tô varrendo o pátio, mãe. Mas tu tá varrendo que nem os teus beiços, e haja beiço, né? E essa vassoura fica que nem os teus beiços também, né? A vassoura está ficando toda pelo caminho, porque a varrendo ia ficando os pedaços da vassoura. Não, me dá isso aqui que eu vou te ensinar como é que se faz. E aí a mãe pegava a vassoura e desmontava a vassoura e começava a fazer a vassoura de novo, bem apertado o arame, aquela coisa toda, e eu olhando, um olho na vassoura e outro olho na gurizada que já estava assim, ó, vem, lá no portão de casa. A mãe terminava a vassoura e dizia assim, outra coisa, ó, relaxado, tu tá deixando as folhas das árvores tudo pelo caminho. E aí a mãe começava de novo onde é que eu já tinha começado, e vinha varrendo os cantinhos assim, e eu ia saindo de cantinho. Já tu vai, vem aqui, eu não vou fazer, eu só vou te mostrar como é que se faz, mas quem vai fazer é tu. E ela sempre repetia depois, quem manda, melhor faz. Então amar os filhos não é fazer por eles, não é super proteger eles, porque quem ama, educa. Então ama, protege, educa, orienta, mostra o caminho e depois deixa eles andar, não sufoca, doa a quem doer. Os filhos não são nossos. Na minha escola tem um colega professor de educação física que a esposa está grávida do primeiro filho. E ele, sabendo que eu sou espírita, assim, Luiz, a minha esposa quer saber sobre as crianças índico. Tu tem algum livro? Eu digo, sim, eu tenho. Tu empresta? Eu digo, olha, geralmente esses livros eu não empresto, mas é exceção, eu vou te emprestar. Emprestei o livro. Passou 15 dias, eu disse assim para ele, como é que está indo o livro? Tá devagar no livro, mas quando ela terminar eu te empresto, eu digo, até o final do mês. Depois, se ela quiser, eu empresto de novo, mas os meus livros, eu tenho esse cuidado com meus livros. Aqui cabe uma parte. Quando eu comecei na Casa Espírita a trabalhar em 87, o ano que vem faz 30 anos, eu ficava lendo os livros e guardando, lendo livros e guardando, e um dia eu aprendi que os livros têm que andar, não pode guardar. Aí peguei mais ou menos uns 80 livros que eu já tinha lido, comecei a dar em todos os livros. Depois eu virei um estudioso da doutrina e palestrante, e precisei muito consultar as obras. Eu comecei a comprar os livros. Mas o livro, quando a gente empresta, ele não volta. A lógica é não voltar. Aí eu tomei uma decisão. Eu tenho na minha casa 2 estantes de livros. Uma é dos livros que eu não empresto e outra é dos livros só para emprestar. E até tem alguns livros que se repetem, que está nas 2 estantes. Mas aquele que está na estante do não empresta porque não volta. E eu preciso. Porque às vezes as pessoas me ligam, Luiz, tu sabe como é que é aborto? Não. O pessoal me liga, eu digo, 10 minutos me liga de novo. Eu vou lá na fonte consultar, digo, olha, André Luiz, Missionários da Luz, e dou a dica morta para as pessoas. Além da internet, meus livros são todos marcados e desenhados. Na última página eu coloco a página e o assunto que está tratando vai direto na fonte. É assim que eu trato os meus livros. E das crianças índico, que é o livro original dos psicólogos americanos, ele é da estante do não empresto, mas tem que ter exceção, tudo tem que ter exceção. Então ele disse assim, não, eu falo com ela e depois eu vejo. No outro dia ele chegou com o livro, olha Luiz, está aqui o livro. Aí eu digo assim, não, mas não precisava ser tão depressa. Não, mas eu vou confessar para ti. Ela abriu o livro, na primeira página estava escrito assim, os nossos filhos não são nossos. E ela disse, eu estou fora desse livro, como assim os nossos filhos são nossos? Não vou ler. Entregou o livro de volta. Então doa a quem doer. Os nossos filhos não são nossos. Os corpos dos nossos filhos são filhos dos nossos corpos. O corpo do nosso filho é filho do nosso corpo. Mas a alma do nosso filho não é filha da nossa alma. Porque as almas todas são filhas de um só Pai. Deus, o Criador, nosso Pai. Então, em primeira instância, os nossos filhos são nossos filhos. Em segunda instância, os nossos filhos são do mundo. E em última instância, os nossos filhos são de Deus. Então, é assim que a gente ama e educa, sabendo que mais cedo ou mais tarde eles vão ter que pegar a estrada, e melhor que eles peguem, porque a gente não vai poder estar com eles a vida toda. E se porventura a gente insistir e teimar e mal acostumá-los e ficar junto com eles e eles junto com nós a vida toda, vai complicar, sabe por quê? Porque depois a gente não vai conseguir nem morrer.
Porque aí morre e os filhos ficam aí chorando as pitangas, e nos trabalhos mediúnicos as mães vêm pela mediunidade chorar as pitangas e dizem: ai, meu filho, porque o meu filho, porque o meu filho, porque não educou e não ensinou a caminhar. Aí não consegue nem morrer. Desencarnar sim, mas não consegue morrer. Porque morrer, conjugado com desencarnar, é largar o chapéu e seguir a estrada para a espiritualidade. E quando a gente não deixa o serviço completo aqui, a gente fica na volta querendo resolver coisas que a gente não resolveu em vida, agora não nos pertence mais, e aí o sofrimento é dobrado. Mas eu lembrei daí também o meu pai, que nessa mesma fase da idade, mandava eu ir na venda comprar cigarro Presidente. Bom, agora você já sabe a minha idade. Naquele tempo tinha cigarro Presidente. Eu ia comprar para o meu pai, mais avulso do que de carteira. E lá pelas tantas, né, naquela curiosidade crucial de guri, eu dei uma pitada. E cheguei em casa e o pai me cheirou e viu que eu tinha dado uma pitada no cigarro. E ele me alisou o couro do lombo com as lambadas e disse assim: ó, tu não fuma. E eu digo: mas por quê? Ele disse: porque cigarro faz mal para o pulmão. E eu disse assim: mas como é que o senhor fuma então, pai? E ele disse: faz o que eu te mando e não faz o que eu faço. E me deu mais um laçaço para me aprender a não argumentar. Vai uma diferença aí no jeito do meu pai e no jeito da minha mãe. O método da minha mãe, passado mais de 50 anos, continua valendo. Aliás, é só esse método que vale hoje. Quem manda, melhor faz. Faz assim, porque além de estar te mandando, é assim que eu faço. Faz assim porque é correto, e o correto é que eu faço. Então, o exemplo arrasta. Gandhi era muito consultado pelas pessoas na Índia que buscavam conselhos. O conselho do Gandhi invadia os ouvidos e a alma das criaturas, e as criaturas se transformavam. Um verbo de credibilidade, temperado de energia amorosa, transforma as pessoas. Então muitos procuravam Mahatma Gandhi na Índia para se aconselharem. Certa ocasião, uma mãe com um menino de aproximadamente uns 9, 10 anos enfrentou uma tremenda de uma fila para pedir uma orientação para Gandhi. Quando chegou a vez dela, ela disse: seu Gandhi, meu filho come açúcar. O senhor poderia dizer para ele não comer açúcar, que faz mal para a saúde? E o Gandhi: hoje eu não posso, mãezinha, mas volte a semana que vem. A mulher foi para casa, voltou na semana seguinte, enfrentou uma fila, chegando a vez dela. Seu Gandhi, ele disse: estou lembrado, seu filho come açúcar, né? Sim, volte a semana que vem. Mas só a semana que vem. 3 semanas depois a mulher voltou, na 4ª vez. Chegando a vez dela, ele olhou para o menino e disse assim: meu filho, açúcar puro faz mal para a saúde, não coma açúcar. E ele disse: sim, seu Gandhi, a partir de hoje eu não vou mais comer açúcar. E sabia-se que aquilo funcionava. Então, considerando que tinha outras pessoas na fila, a mulher já foi saindo de lado para ir embora. O Gandhi se despediu e a mulher pegou o menino pela mão e foi embora. Mas ela deu apenas alguns passos, lembrou do detalhe e retornou e perguntou: mas seu Gandhi, eu moro longe, o senhor me fez vir aqui quase um mês, durante um mês, para simplesmente dizer ao meu filho não comer açúcar. O senhor não poderia ter dito isso logo da primeira vez? E ele disse: não podia, mãezinha, porque até ontem eu ainda comia açúcar. Então é complicado quando a gente diz para os nossos filhos: meu filho, vai por aqui, porque por aqui é o céu. O filho começa a caminhar, olha para trás e percebe que os pais estão indo noutra direção. Segundo o filho ficou sabendo, é a direção do inferno. Então o filho diz: pai, mas o céu é por aqui. Mas meu filho, fica tranquilo que eu vou por aqui. Mas pai, será que não é perigoso por esse caminho? E aí o pai diz assim: ó, deixa assim, meu filho, eu estou mais para lá do que para cá. Não basta ser pai, tem que participar. E participar dá trabalho. Cada dia está mais difícil educar. Por quê?
alguns fatores, na minha opinião, é o que efetivamente está fazendo a diferença. Primeiro, a evolução vertiginosa dos meios de comunicação, principalmente a internet, que hoje invade as nossas casas e conecta os nossos filhos desde muito cedo com o mundo. Segundo, a grande conquista questionada por muitas pessoas, porque vê a coisa com um olhar pessimista, eu vejo com um olhar otimista, mas é a tal de liberdade. Então tem muitas pessoas que não gostam da liberdade. Eu amo a liberdade. E a liberdade, meus queridos, chegou para ficar. A liberdade é um caminho conquistado sem volta. Nunca mais será como antes. Ah, mas e a responsabilidade? Aí é que mora o desafio. Porque comandar homens cativos é molezinho. O olhar define tudo. Eu sou aposentado da brigada, fui sargento da brigada, e a vida militar nos dá mais ou menos uma tônica do que é comandar pessoas que não têm direito a questionar. Até a brigada, até o exército, até a vida militar mudou o contexto hoje. No meu tempo que eu era soldado, em 83, quando entrei na brigada, tu não fazia continência com um sargento, tu estava sujeito a ficar preso. Hoje, se porventura um superior olhar atravessado por um soldado e de repente o desprezá-lo, o soldado pega o celular, em 10 minutos o advogado do soldado está dentro do quartel. O que está acontecendo? E já está feita a porqueira. Isso é ruim, olha, para quem era militar radical e menosprezava as pessoas, os outros é ruim. Mas para quem gosta de justiça e respeito a outro ser humano é maravilhoso. A liberdade chegou para ficar. A liberdade da mulher, a liberdade do negro, a liberdade da sociedade, a liberdade da imprensa, a liberdade dos políticos. Está tudo liberado. Tudo liberado. E é por isso que a Constituição Familiar também está com essa nova formatação. Porque há 30, 40 e 50 anos atrás existiam os homossexuais, homens e mulheres, mas como era proibido, eles não apareciam para não serem apedrejados. Então, pela hipocrisia, se pensava que eles não existiam, e eles existiam e sofriam demais. E hoje, graças à liberdade, eles mostram a cara: olha, eu sou quem eu sou, e deu. Bom, então se tu não permite que o teu filho argumente nada, cala a boca que eu estou te mandando, vai agora, não olha para trás, aí é barbada. Meu pai me educou assim. Ele saía de manhã, olhava e dizia assim, ó, na volta eu te pego. Como assim? Eu não fiz nada, não, mas eu te conheço, eu sei o que tu vai fazer. E na volta ele me pegava mesmo. E me dava no mínimo umas 2 lambadas com a cinta dele. A cinta dele não durava nada, isso aí, um mês ele trocava de cinta, arrebentava no meu lombo. E eu não era um neguinho ruim. O meu único defeito era ser guri. Guri é bicho do capeta, sabe? Entende? E aí funcionava assim. Funcionava assim. Mas mudou. Mudou. Tu tem que conversar, tem que dialogar, tem que negociar. Tem que flexibilizar. Se tu subjugar o teu filho desde pequenininho, ele vai ir para o mundo com medo. Aí os outros vão falar alto com ele, vão baixar a cabeça, não vai a lugar nenhum. A agressividade da criança faz parte da natureza. Estou trabalhando com os professores na escola, na área da psicologia, o tema limites e agressividade. Então, se a gente olha assim, muito rapidamente, a agressividade dos alunos assusta, e a falta de limites. Mas isso é muito mal interpretado, porque às vezes o aluno que questiona em sala de aula, a grande maioria dos alunos que questionam em sala de aula são os construtores do futuro. Os grandes homens da sociedade, da ciência, da tecnologia, da medicina, são os questionadores crianças em sala de aula. Os medrosos, submissos,
que não tem coragem de enfrentar a vida porque pode dar errado, são aqueles que eram obedientes, quietinhos, não levantavam para nada da cadeira. Então a agressividade é fenômeno natural do desenvolvimento psicológico da criatura humana. A agressividade é da natureza. E quando a gente tenta sufocar a agressividade, a gente causa um problema no desenvolvimento da criança. Agora, quando se fala limites, a gente confunde muito os limites de hoje com os limites do meu tempo de criança. Limite não é camisa de força. Ah, porque as crianças não têm limite. Tá, mas que tamanho é o pátio da escola? Não, a escola que eu trabalho é uma escola muito grande. Tem um pátio, tem os banheiros, tem o auditório. Qual é o limite das crianças, dos alunos da escola? O limite são os muros da escola. Eu vou dizer mais. O limite, ele vai além dos muros da escola, envolve o entorno da escola. Esse é o limite. Mas quando a gente pensa que o limite do aluno em sala de aula é ficar sentado na cadeira das 8 até as 10 na hora do recreio, sem dar um pio e copiar tudo no quadro, sem errar, aí vai ser complicado. Aí tem que mandar tudo para o psicólogo e dar Ritalina para as crianças. Não, a criança de hoje não é a criança de ontem. Então, para ser pai responsável, tem que participar, e participar dá trabalho. Educar dá trabalho. Cada vez mais. A mulher saiu de casa e ganhou o mundo. Beleza, maravilha. Por um lado, nós, homens, não demos a carta de alforria para ela de uma maneira democrática, consciente e compartilhada. Nós homens não fizemos isso ao longo da história. A única maneira que elas conseguiram foi através de uma revolução, quase uma violência, a revolução feminina. E elas saíram de casa de qualquer jeito e ganharam o mundo e ganharam a sociedade. Hoje as mulheres estão na política, estão na polícia militar, as mulheres são astronautas, as mulheres estão nas obras, servente de pedreiro, pedreiro, as mulheres estão em todas as áreas profissionais, embora ainda não tenham devidamente reconhecida a equiparação salarial. Esse é o lado bom da coisa. Ah, mas tem um outro lado. Tem um outro lado, que não é bom. E quem diz que não é bom, não é eu e nem os homens, são as pesquisas. Aliás, tem uma pesquisa que fala disso no livro, Uma Revisão dos Valores, que eu indico para quem não conhece. Outra revolução feminina. Sabe o que as mulheres estão dizendo nas pesquisas? Que elas estão com saudade de casa, com saudade de ser mãe, com saudade do lar. Sabe por quê? Porque quando elas ficavam só em casa, elas trabalhavam algo em torno de 12, 16 horas, quando elas não trabalhavam fora. E hoje elas trabalham fora. Sabe como é que foi a jornada delas? 24 horas. É 12 em casa e 12 na rua. Como se não bastasse estrangular a saúde e a paz das mulheres, ainda os filhos ficaram por conta da terceirização. É da creche, da babá, da escolinha de futebol, coisa e tal. Quem é que está educando? Ah, a gente se vira como pode. Eu repito, não basta ser pai ou mãe, tem que participar. E às vezes nós não conseguimos participar da vida dos nossos filhos. A educação começa na gestação, desde cedo, muito cedo. E nós somos privilegiados. Eu e aquela morena simpática, que é um doce de criatura que me acompanha hoje, temos meia dúzia de negrinhos. E se olhar para ela e para mim, vou entender por que são negrinhos. Não ia dar problema. Bom, o mais velho tem 35 anos e o bebê tem 17. O bebê começou a faculdade agora, educação física, bolsa do ProUni, né? E a nossa vida, a nossa relação conjugal de 35 anos, ela pode ser dividida em 3 fases bem interessantes. A primeira fase é o casal e os filhos sem o espiritismo. Isso deu mais ou menos uns 4, 5 anos.
Aí depois tem a segunda fase do casamento, que é o espiritismo com o marido, a esposa não ia, e os filhos sem evangelho no lar. E aí depois a terceira fase, que vem até os dias atuais: o casal na casa espírita, evangelho no lar e os filhos. Sabe o que é interessante? Que quando ela estava grávida do terceiro filho, nós começamos o evangelho no lar. E o terceiro filho fez a semana passada 27 anos. Então a nossa vida tem uma história dentro de casa e na relação conjugal antes do evangelho no lar, e da água para o vinho diferente, para melhor, depois que começamos a fazer o evangelho no lar. E aí o que é muito interessante é que esses 4 filhos que vieram depois, todos eles participaram do evangelho do lar ainda enquanto eram espíritos. Então dá até para se dizer que a educação começa antes da gestação, porque o teu núcleo, o teu ambiente familiar prepara as criaturinhas que vão nascer por ali, quando ainda tem gente para chegar. E se não chegar diretamente, chega na segunda ou na terceira geração. Para vocês terem uma ideia, a gente foi para a Casa Espírita hoje de manhã. Ela trabalha numa Casa Espírita, eu trabalho em outra Casa Espírita. A Casa Espírita que eu trabalho não é mais o Lar Mãe Esther, é do Candário Espírita Chico Xavier. Então eu fui levar ela na Casa Espírita de manhã, e a nossa nora, casada com o segundo filho, o André Luiz, ela chegou lá em casa, ela era evangélica, e ela se tornou espírita, e é evangelizadora da Casa Espírita, onde minha esposa está presidente, a Paladinos de Jesus. A Andriele, a nossa neta, que está com 9 anos, nasceu na Casa Espírita. Mas a Alessandra, que é professora na Escola Marista em Porto Alegre, pelo segundo fim de semana tem uma atividade profissional que não pode ir na Casa Espírita. E hoje tinha que fazer a evangelização na Casa Espírita. E tem 2 turmas, dos maiorzinhos e a turma do maternal, que é os bebês, que a gente chama. Porque bebê de colo, nasceu, já vai para a evangelização. Muito antes da proposta da FEB, a gente na Paladinos já evangelizava bebês. Somos bem pitoquinhos mesmo. Bom, como a mãe da Andriele não pôde vir, quem é que assumiu a evangelização dos bebês hoje? A Andriele, minha neta com 9 anos de idade. Claro, com o olhar da Liane, que estava com os maiorzinhos, olhando na outra sala, mas com 9 anos ela já está participando desse processo. Começa cedo. E nós espíritas temos a oportunidade de trabalhar essas questões antes, durante e depois deles nascerem. Amar, educar, orientar e dizer: agora vai. Recebeste no templo familiar o sublime mandato da vida. É do espírito Meimei. Assim como tem o mandato político, tem o mandato de presidente da Casa Espírita, nós também temos o mandato da paternidade, da maternidade, da tarefa, da nobre missão dos pais. E isso é um privilégio. Na medida em que a gente dá conta desse desafio, a gente ajuda muitos espíritos a evoluírem. Porque eles nascem, nós nascemos, todos os espíritos reencarnam para dar certo. O criminoso, o hediondo, reencarnou para dar certo. Ninguém reencarna ou nasce fadado ao fracasso, ao crime, à maldade. Ninguém. Existe um planejamento reencarnatório, e quando a gente nasce é porque a gente já tem a tendência de querer acertar. Às vezes não conseguimos acertar. E muitas vezes é exatamente no processo da educação que acontece uma grande falha, quando os pais não conseguem dar o exemplo e mostrar o melhor caminho. Quando o Evangelho penetra no lar, o coração abre mais facilmente a porta do Mestre Divino. Evangelizar a família é importantíssimo. Esse elemento é a educação, mas não a intelectual, a educação moral. Hábitos que lhe permitirão atravessar menos penosamente os maus dias inevitáveis. Esse é o ponto de partida, o elemento real de bem-estar, a garantia de segurança de todos. Está no Livro dos Espíritos. Não somos amados pelo que ensinamos com a boca,
mas sim com o que ensinamos com o coração. Só podia ser dele, né? Chico Xavier. O Centro Espírita é a casa de crianças, jovens e adultos e idosos. Oficina de trabalho. Uma casa espírita é uma escola onde podemos aprender e ensinar, plantar o bem e recolher as graças, aprimorar-nos e aperfeiçoar os outros na senda eterna do Emmanuel. Deus nos concede a cada dia uma página de vida nova no livro do tempo. Aquilo que colocamos ocorre por nossa conta. É nós que escrevemos, evidentemente, o livro da nossa vida. A missão dos pais: educar com amor, ensinar disciplina e limites na vida, né? Então a gente tem que dar um espaço de liberdade aos nossos filhos e evidentemente dizer assim: tá, meu filho, agora chega. Tem que ter aquela hora do chega, né? Para eles terem a noção de que não pode tudo em casa, porque na vida não pode tudo. E se não aprende em casa, lá na vida vai sofrer ou fazer os outros sofrer. O exemplo é tudo. E depois a gente aponta o caminho de luz, o caminho correto. Eu tinha a história do Licurgo para contar, mas o tempo é muito apertado, eu vou apenas passar um vídeo. A reencarnação é um recomeço. A vida é uma nova oportunidade. Essa imagem aqui é bem da verdade. Só essa luz aqui apaga ou não? Sim. Por gentileza, só ela, porque aí, quando eu passar o vídeo, quando passar o vídeo, vai ficar melhor. Essa imagem fofa assim, eu trouxe ela no final da palestra para a gente refletir assim, ó. Com toda essa nossa carinha hoje, um dia a gente já foi assim, né? E assim, ó, os bonzinhos de hoje já foram assim, e os boca brava de hoje já foram assim, né? E ali está a pureza, né? Evidentemente que a ficha do espírito imortal, ela não é apagada, mas a gente nasce assim para dar certo. Não tem como pensar que uma criatura dessa pode dar errado, ainda que tenha uma forte tendência do espírito, mas a educação faz verdadeiros milagres, mas tem que começar cedo, porque se a gente se apaixona pela fofura e aí fica só alisando, eles ficam grandes, sabe? E aí vem a erva daninha, coisa e tal, e contamina essa fofura. Mas para encerrar, meus queridos, uma mensagem de homenagem aos pais, porque também eu sou consciente que às vezes a gente propõe uma palestra tipo essa de homenagem aos pais, e aí parece que a homenagem vira uma coisa assim, só fica criticando os pais. Não. É no sentido da gente refletir sobre a nossa missão, mas saber também da maravilha que é pai. Todos nós, pais biológicos, adotivos, irmãos mais velhos que protegem, pessoas que não tiveram filhos, mas protegeram alguém, essa função é nobre. Nós merecemos as melhores homenagens do mundo. As crianças logo em seguida vão fazer as vezes dessa homenagem. Mas eu trouxe aqui também a homenagem de uma criança cristal. Se vocês não sabem a diferença entre criança cristal e criança índica, vocês vão saber agora. Essa criança cristal, o espírito iluminado, ele faz palestras, preleções evangélicas desde os 3 anos de idade. E para fazer isso, só criança cristal, né? E o vídeo que eu vou passar dele agora, ele já praticamente já é veterano, porque ele já tem 6 anos de idade. Então esse vídeo que eu vou passar é ele com 6 anos de idade, fazendo a gente reviver com toda emoção a parábola do filho pródigo. Vocês podem achar ele na internet com mais um monte de vídeo dele. É o Benício Rios, o nome da criaturinha. Oi, olha eu aqui outra vez. Hoje eu estou aqui para contar uma história bem bonita para você. E Jesus usou ela para nos ensinar uma delícia. Essa é a história de um homem que tinha 2 filhos, igual meu pai, que tem eu e meu irmão. Mas só que um dia, mas não resolveu pegar tudo que ele tinha e ir embora. Aí ele disse: papai, eu quero ir embora e preciso de dinheiro. Eu quero tudo que é meu. O pai ficou muito triste porque amava muito o seu filho.
lágrimas. Ele estava muito triste. O tempo passou e todos os dias o pai ficava olhando para a escada esperando o seu filho voltar. Mas o filho nem pensava nisso. Ele gastava o seu dinheiro em festas, farras, em coisas que ele nem precisava. Pagava a conta dos amigos e todo mundo gostava de ficar perto dele só porque ele tinha muito dinheiro. Mas um dia o dinheiro acabou. Os amigos foram embora. Ele ficou com muita fome e sem dinheiro e muito sozinho. Ele procurou um emprego, mas a única coisa que ele sabia era cuidar de animais. Aí ele arrumou um emprego para cuidar de porcos numa fazenda. Um emprego mais fedorento. Logo ele que tinha tudo. Deve ter sido muito difícil para ele. A fome que ele sentia era tão grande que dava vontade de comer a comida dos porcos. E aí que ele lembrou do seu pai e pensou: será que ele vai me aceitar de volta? Se ele não me aceitar como filho, pelo menos ele pode me arranjar um emprego na fazenda. Aí ele resolveu voltar, sujo, fedorento e sem nenhum dinheiro. O que ele não sabia era que desde o dia que ele foi embora, o pai esperava a sua volta. E quando o pai viu o seu filho de longe, correu, abraçou e chorou de felicidade. Não sei como ele aguentou aquele cheiro horrível, mas ele estava muito feliz para se preocupar com isso. O filho, sem entender nada disso: pai, eu posso ser pelo menos um empregado? Mas o pai nem quis saber disso. Colocou um anel no seu dedo, deu roupas novas e mandou os empregados prepararem uma grande festa. É assim que o papai do céu faz com a gente. Ele não se importa com o cheiro mal que o pecado deixou em nós. Ele nos abraça, nos dá uma nova oportunidade e ainda prepara uma grande festa. Tudo isso só para me dizer: eu estou muito feliz que você esteja perto de mim outra vez. Feliz Dia dos Pais, então. Obrigado. Obrigado, Luiz Alberto, pela palestra e pelo vídeo. Obrigado.